Você já ouviu falar no termo insegurança alimentar? Pois é, essa discussão ela é muito interessante e é necessário que você perceba perfeitamente o que deve ser considerado de fato a insegurança alimentar. Ela é um problema que tem gerado, inclusive, inúmeros desafios para o governo e para a população brasileira. Se esse tema aparecesse em uma redação do Enem, você saberia fazer argumentos, repertórios, propostas de intervenção, apresentar uma tese para esse assunto? Pois é, no nosso vídeo de hoje você vai aprender absolutamente tudo a respeito da insegurança alimentar. Fala pessoal! Bom ou não? Estamos aqui hoje mais uma vez no nosso canal Aprendi com Papai e hoje para que a gente possa discutir sobre o tema, anota aí, os desafios da insegurança alimentar no Brasil. Antes de começarmos a discutir sobre esse assunto, é muito importante que você entenda o conceito de insegurança alimentar. A insegurança alimentar é quando não há um acesso permanente em quantidade suficiente de alimentos. É muito interessante que a gente perceba que a insegurança alimentar é um grande desafio para a sociedade brasileira. E você poderia colocar essa discussão como a sua tese. A sua tese seria que, de fato, na nossa sociedade, há um grande desafio relacionado a essa questão. Quando conversamos sobre a questão da insegurança alimentar, você pode fazer um gancho excelente com a questão da pandemia relacionada a esse tema. Como que a pandemia tem feito com que tivéssemos uma situação de ainda mais insegurança alimentar? Nós sabemos que a pandemia da Covid-19 tem feito com que várias pessoas no nosso país tenham mudado completamente as suas rotinas. Muitos indivíduos que antes tinham oportunidade de trabalho, mesmo que trabalho esporádico, agora têm um grande comprometimento da própria renda. Nós temos hoje no Brasil uma grande redução da renda dos indivíduos, o que afeta diretamente essa questão da insegurança alimentar. Então nós podemos problematizar, colocar em um dos nossos parágrafos de argumentação, essa questão envolvendo a pandemia da Covid-19 na sociedade brasileira e os impactos por ela gerados. Seria muito interessante também que, para argumentar, você apresentasse, por exemplo, a questão do salário mínimo insuficiente no Brasil. No nosso país, nós temos um salário mínimo que é de apenas R$ 1.100. Se você está acostumado a ir ao supermercado, por exemplo, você já percebeu que esse valor tem sido muito pouco para garantir a subsistência de uma família. Dificilmente as pessoas conseguem sobreviver com esse valor, mesmo assim, levando em consideração que há muitos indivíduos no Brasil que não conseguem ter nem mesmo essa garantia. Como consequência desse processo, nós temos várias pessoas que realmente não sabem se vão conseguir comer com a qualidade necessária e nem se vão conseguir comer a quantidade suficiente devido a questões relacionadas ao aspecto financeiro. Uma outra questão que tem a ver com o aspecto financeiro também e que você pode colocar no seu texto é a questão do desemprego no Brasil. Para que você tenha uma ideia do tamanho desse problema, o Brasil, na última medição de janeiro de 2021, tinha um número de 14,3 milhões de desempregados, o que nós sabemos que é um número de grandes proporções e altamente problemático. Nós temos muitas pessoas que hoje não conseguem garantir a própria renda e com esse grande desafio, elas não conseguem ter como se alimentar, o que nós sabemos que acaba impactando
principalmente as famílias de classes mais baixas no nosso país. Você pode colocar também na sua argumentação como mais uma causa da insegurança alimentar o valor muito baixo do auxílio emergencial no nosso país. Nessa segunda rodada ou nessa segunda fase do auxílio emergencial, os valores têm transitado entre R$ 150 e R$ 375 de auxílio emergencial. Se estávamos comentando que o salário mínimo de R$ 1.100 já era muito pouco para alimentar uma família, imagine então o valor do auxílio emergencial. Muitas vezes as pessoas com esse valor não conseguem garantir o mínimo e muitas pessoas vivem na situação de insegurança alimentar no nosso país. E não seria nenhum exagero dizer que muitos desses indivíduos acabam passando fome com muita frequência, o que é um grande problema e remete, inclusive, a momentos muito sombrios da nossa história. O Brasil, ao longo das últimas décadas, estava melhorando muito em relação à questão da fome. E agora nós voltamos a encarar o pesadelo da possibilidade de voltar para o mapa da fome, o que é algo extremamente problemático. Nós podemos pensar também para esse tema em alguns bons repertórios socioculturais. Em primeiro lugar, podemos citar como repertório a obra Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. A Carolina Maria de Jesus, em Quarto do Despejo, ela discute sobre uma questão muito importante, sobre uma questão fundamental. A obra, que é um diário da própria Carolina Maria, que era uma favelada, ela se denomina favelada, né? Quarto de Despejo, diário de uma favelada. Ela passa por muitas dificuldades financeiras. Em determinados momentos, ela chega até mesmo a trabalhar por 15 horas por dia para tentar oferecer o sustento para a própria família. Ela é mãe de 3 filhos e muitas vezes ela sente que os filhos não têm o que comer. Há situações, por exemplo, que ela é obrigada a fazer sopa de ossos para os filhos, se alimentar dos restos de outros indivíduos e oferecer esse tipo de alimentação para toda a família. E ela se sente super bem, ela se sente uma pessoa muito especial quando ela consegue, preste atenção, oferecer arroz e feijão à própria família, que ela considera um alimento extremamente requintado, um alimento que seria para poucos. É muito interessante que a gente perceba que na sociedade brasileira atual, nós já temos famílias que passam por condições semelhantes às condições da Carolina Maria de Jesus no contexto do Quarto de Despejo, o que nós sabemos que é um grande problema. Falando em literatura, tem outra obra que ficaria espetacular nessa discussão. Sabe qual é? Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Não sei se você já leu Vidas Secas. A obra Vidas Secas fala de uma família composta pelo Fabiano, Sinhá Vitória, menino mais novo, menino mais velho, a cachorra-baleia e agora a gente entra na nossa referência de insegurança alimentar. E na primeira página do livro, sabe quem que ainda está lá? O papagaio da família. Por que o papagaio some depois da primeira página do livro? Porque logo no início de Vidas Secas, a família, devido à fome, devido à falta do que comer, ela come o próprio papagaio de estimação para satisfazer essa necessidade alimentar. E, infelizmente, no Brasil, nós temos situações semelhantes, principalmente entre as comunidades mais pobres que não conseguem sobreviver com o auxílio emergencial ou com os próprios recursos. Um número muito grande de desempregados que nós temos no nosso país, o que é algo extremamente negativo. Se você quiser um número para ilustrar a insegurança alimentar no nosso país, eu vou te dar. Anota aí. De acordo com dados da revista Exame do mês de abril, 59,4% dos brasileiros sofrem com algum tipo de insegurança alimentar. Veja o tamanho desse problema, o tamanho desse desafio na nossa sociedade. Algo extremamente preocupante
e extremamente negativo. Tem um repertório também muito legal e desafiador para a gente colocar no nosso texto. Eu quero que você pense para colocar como repertório a obra Os Retirantes, do Cândido Portinari. Você vai ver na tela agora a imagem da obra Os Retirantes, de Cândido Portinari. Tá vendo a imagem? Nós temos aí uma família literalmente esquálida, magra, sofrida, uma família de retirantes que mostra inclusive muito do que nós temos na sociedade brasileira contemporânea. Pessoas que não sabem se vão conseguir comer, o quanto vão conseguir comer e muito menos as consequências relacionadas à fome. A obra Os Retirantes é de 1944, mas é impressionante a relação que ela tem com a sociedade brasileira contemporânea, devido à grande dificuldade de se conseguir alimento em 2021. Vamos pensar agora em algumas propostas de intervenção. Se temos problemas, claro, precisamos delas, as nossas propostas. Em primeiro lugar, uma proposta de intervenção que ficaria excelente no seu texto seria uma sugestão para que houvesse um aumento no valor do auxílio emergencial para as famílias que têm uma grande necessidade financeira, e você pode comentar até que esse auxílio seja transformado, por exemplo, em uma renda básica, permanente para as famílias de classes baixas. Quem poderia fazer isso seria o Ministério da Economia, que seria o responsável por essa modificação na questão do auxílio emergencial. Além disso, você pode colocar a importância de um aumento, de fato, no salário mínimo. Que você deixe claro que seria necessário que o governo federal revisasse o valor do salário mínimo para que as famílias que são obrigadas a sobreviver com esses R$ 1.100, para que elas tenham melhores condições de sobrevivência, o que é extremamente necessário no nosso país. Por último, você pode colocar também na sua proposta de intervenção, e aí uma proposta um pouco mais regional, você poderia colocar a importância das prefeituras aumentarem o número de restaurantes populares no nosso país. E você pode comentar também sobre a necessidade da venda de alimentos a preço mais baixo para indivíduos em condição financeira mais delicada. É necessário que as prefeituras ajam dessa forma para garantir que as pessoas terão pelo menos o mínimo para sobreviver. Isso é fundamental e necessário na nossa sociedade se queremos de fato acabar com a insegurança alimentar. Se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa discussão, não deixe de clicar no joinha, inscreva-se no canal, clique no sininho para notificações e se você quiser sugerir um tema, escreve para nós aqui no canal que nós vamos gravar para você. Beleza, pessoal? Um grande abraço, até a próxima. Ei, tchau, tchau!